Imagine o Filho de Deus descendo, não do céu à terra, mas do mundo dos vivos ao domínio dos mortos. Jesus, puro, santo, sem pecado, atravessando as portas do inferno, o som dos grilhões, o cheiro de morte, o silêncio sombrio de um lugar onde as almas aguardam sem esperança. Parece impossível, pois é exatamente isso que as Escrituras revelam. Jesus desceu às profundezas da terra, e o que ele fez lá muda tudo. Poucos sabem o que realmente aconteceu entre a crucificação e a ressurreição. 3 dias misteriosos, 3 dias que o céu ficou em silêncio, mas o inferno foi sacudido. O Filho do Deus vivo não foi um prisioneiro. Ele foi como um guerreiro em missão. E quando ele saiu de lá, saiu com chaves nas mãos, as chaves da morte, as chaves do Hades. Quando Jesus foi crucificado, entregou seu espírito ao Pai, como vemos em Lucas 23:46. Seu corpo foi sepultado, mas a Bíblia nos mostra que sua alma teve um destino específico. Em Efésios 4:9, o apóstolo Paulo declara: "Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra." Essa expressão, partes mais baixas da terra, foi compreendida desde os primeiros cristãos como uma referência ao lugar dos mortos, chamado em hebraico de Sheol e em grego de Hades. Jesus não foi ao inferno como condenado, ele foi como conquistador. Em Colossenses 2:15 está escrito que ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Para que essa vitória fosse completa, Jesus não apenas morreu, mas também desceu ao território do inimigo, declarando sua vitória e libertando os que aguardavam a promessa. No Antigo Testamento, os justos que morriam não iam direto ao céu. Eles aguardavam no chamado seio de Abraão, um lugar de paz separado do tormento. Em Lucas 16:22-26, Jesus nos conta sobre o rico e Lázaro. O rico estava em tormento, mas Lázaro estava consolado ao lado de Abraão. Ambos estavam no Hades, porém em regiões diferentes. Era necessário que Jesus descesse até lá para abrir o caminho da salvação definitiva. 1 Pedro 3:19 nos dá uma declaração impressionante, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses eram os que haviam morrido nos dias de Noé e aguardavam julgamento. A pregação de Cristo ali não era para arrependimento, mas para a proclamação. Ele anunciava que a salvação havia sido completada e que ele tinha vencido a morte. O Salmo 16:10 já antecipava esse mistério. "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Pedro, em Atos 2:31, interpreta esse versículo como profecia sobre Cristo. Ele foi ao Sheol, mas não ficou lá. Ressuscitou ao 3º dia, como prometido. Jesus disse em Mateus 12:40, "Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Assim como Jonas foi engolido pela morte, mas voltou, Jesus também desceu e retornou vitorioso. O que ele fez durante esses 3 dias é revelador. Em Apocalipse 1:18, ele diz: "Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Jesus não foi um prisioneiro nas regiões inferiores. Ele foi como o rei que toma de volta o que era seu. Ele tomou as chaves, ele quebrou os grilhões, ele libertou os cativos, como está em Efésios 4:8. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O inferno não resistiu à presença do Filho de Deus. O terror que assombrava os homens agora estava exposto à vergonha. Os demônios tremeram. A morte foi vencida. E os que esperavam em Deus, desde Abel até o último justo da antiga aliança, foram levados à glória. A promessa se cumpriu. Por isso, hoje, quando um cristão morre,
não vai mais ao Hades. Vai direto para o Senhor, como Paulo afirma em 2 Coríntios 5, 8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A separação foi anulada, o véu foi rasgado, a ponte foi lançada, a vitória está consumada. Mas por que é importante entender que Jesus desceu ao inferno? Porque isso revela a profundidade da sua obra. Ele não apenas levou nossos pecados, mas desceu ao lugar mais sombrio, para que ninguém possa dizer que há um abismo inalcançável para Deus. Não há buraco tão profundo que Cristo não tenha alcançado. Não há escuridão que Ele não tenha iluminado. Ele desceu para subir levando muitos com Ele. O profeta Isaías, em Isaías 61, 1, já havia anunciado isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa foi a missão de Cristo também no mundo invisível. Não devemos imaginar que Jesus sofreu nas mãos dos demônios durante esses dias. Ele não foi derrotado. Ele estava em missão de autoridade, de proclamação e de redenção. E ao terceiro dia, como profetizado, ele ressuscitou com um corpo glorificado e ascendeu ao céu. Essa doutrina é antiga. O Credo dos Apóstolos, um dos mais antigos da Igreja, afirma: desceu ao Hades, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Os cristãos sempre creram nisso, não como lenda, mas como parte da realidade espiritual da obra de Cristo. Ao compreender que Jesus desceu ao inferno, o cristão entende que nenhuma parte da existência está fora do alcance de Deus. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Que o justo pode descansar, pois Cristo já passou por esse caminho e venceu. E que aqueles que estão em Cristo não têm mais o que temer. Essa verdade também confronta, pois se Cristo desceu até o Hades para libertar os justos, os ímpios continuam lá. O inferno continua sendo uma realidade para os que rejeitam a salvação. Em Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A porta está aberta, mas um dia se fechará. Por isso, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada com urgência. Jesus venceu a morte, o inferno e o pecado. Mas é necessário crer, é necessário se render, é necessário se arrepender. O tempo de decisão é agora. Em Romanos 10, 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico, é uma chave de libertação eterna. Ele é Jesus, o Salvador. Se gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.